Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Eu posso, eu quero, eu consigo. As orações não são feitas com sucesso, a menos que haja um reporte entre as mentes consciente e subconsciente do orador. E isto só pode ser feito através da fé e imaginação. Através do poder da imaginação, todos os homens, principalmente os homens de imaginação fértil, sempre recebem insights. Mesmo assim, todos os homens, especialmente os homens pobres de imaginação, estão abaixo de seu potencial. Quem nos garante que não foram nossas mães, enquanto ninavam nossos berços, que despertaram esta sutil diferença em nossas mentes? Se involuntariamente é possível plantar sugestões nas pessoas, então não há nenhuma razão para duvidar que é possível plantar sugestões em alguém de maneira intencional e de uma maneira muito mais forte. Tudo que pode ser visto, tocado, explicado e argumentado para o homem imaginativo são apenas um fim, pois ele age através da sua imaginação guiada pelas profundezas do seu ser, onde cada ideia nasce por si mesma e não por estar relacionada a algo mais. Dentro dele não há nenhuma necessidade de se manter nos limites da razão, pois o único limite o qual ele segue é o seu instinto secreto, que lhe ensina a evitar a todas as sugestões que não sejam as que o levem à realização do seu desejo. E imaginação e fé são as únicas faculdades da mente necessárias para a criação da condição objetiva. A fé é necessária para a realização de uma operação bem-sucedida pela lei da consciência é uma fé puramente subjetiva. E esta é alcançada mediante a eliminação de todas as oposições ativas por parte da mente objetiva do indivíduo. Isto depende de sua habilidade de sentir e aceitar como verdade aquilo que os seus sentidos objetivos lhe negam. Nem a passividade da pessoa, nem a sua aceitação consciente da sugestão são necessárias, pois, mesmo sem o seu consentimento ou conhecimento, ela pode receber uma sugestão subjetiva da qual ela pode expressar objetivamente. É uma lei fundamental da consciência que, por telepatia, nós podemos estabelecer comunhão imediata com o outro alguém. Para estabelecer o repórter, você deve visualizar o indivíduo mentalmente. Concentre sua atenção nele e mentalmente chame-o pelo nome, como você normalmente faria para chamar sua atenção. Imagine que ele o respondeu. Mentalmente, ouça sua voz. Visualize-o interiormente, estando ele no estado que você deseja obter. Então, imagine que ele está dizendo, em um tom normal de conversa, aquilo que você deseja ouvir. Mentalmente responda a ele. Conte-lhe a sua alegria em testemunhar a sua boa aventura, tendo ouvido mentalmente com todos os aspectos de realidade aquilo que você deseja ouvir e tendo sentido prazer com esta notícia anunciada, retorne à sua consciência objetiva. Assim, a sua conversa subjetiva poderá despertar o que foi afirmado nela. Tudo o que determinares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Jó 22, versículo 28. Não é a força de vontade que envia a mensagem subjetiva à sua missão, mas sim a clareza de objetivos e o sentimento de realização do estado afirmado. Quando a sua força de vontade e as suas crenças estão em conflito, as suas crenças invariavelmente o vencem. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Não é o que você quer que você atrai aquilo que você acredita ser verdade. Portanto, entre no espírito destas conversas mentais e dê a elas o mesmo grau de realidade que você dá a uma conversa por telefone. Se é possível,
Tudo é possível para aquele que crê. Mateus 9, versículo 23. Portanto, eu vos afirmo, tudo quanto em oração perdides, tenhas fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 23. A aceitação do fim determina os meios, e nem as mais sábias das reflexões poderia elaborar meios mais eficazes do que aqueles que são determinados mediante a aceitação do fim. Mentalmente fale com seus amigos como se os seus desejos a eles já estivessem realizados. A imaginação é o início do surgimento de todas as formas, e a fé é a substância a partir da qual elas são formadas. Através da imaginação, tanto o que está latente quanto o que está adormecido na consciência é despertado e moldado. As curas atribuídas às influências de certos medicamentos alternativos, relíquias e lugares sagrados são efeitos da imaginação e da fé. O poder curativo não está no espírito que habita neles, mas sim no espírito no qual eles são aceitos. A mente subjetiva é totalmente controlada pela sugestão. Então, seja o objeto da sua fé verdadeiro ou falso, você irá obter os mesmos resultados. Não há nada de incoerente na teoria dos medicamentos alternativos ou na reivindicação dos sacerdotes sobre as suas curas através de relíquias e lugares sagrados. Uma vez que a mente subjetiva do paciente aceita a sugestão da saúde relacionada a tais estados, e quando essas condições são atendidas, elas tendem a restabelecer a saúde. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, versículo 29. Tudo é possível para aquele que crer. Marcos 9, versículo 23. A confiante expectativa de um estado é o meio mais poderoso para manifestá-lo. A confiante expectativa de uma cura faz com que nenhum tratamento médico pode fazer. O fracasso sempre é devido a uma autossugestão antagônica por parte do paciente, que geralmente é resultante de uma dúvida objetiva quanto ao poder do medicamento ou da relíquia milagrosa, ou então de uma dúvida sobre a veracidade da teoria. Muitos de nós, seja por falta de sensibilidade ou por muito intelecto, ambos os quais são obstáculos no caminho da oração, não acreditamos naquilo o que os nossos olhos não veem. Tentar nos forçar a acreditar nos resultará em uma dúvida ainda maior. Para evitar tais contra-sugestões, o paciente deve objetivamente desconhecer estas sugestões que são feitas a ele. O método mais eficaz para curar ou influenciar o comportamento dos outros consiste no que é conhecido como tratamento sigiloso ou tratamento passivo. Quando o indivíduo desconhece objetivamente a sugestão dada a ele, não há nenhuma possibilidade dele estabelecer uma crença antagônica. Não é necessário que os pacientes saibam objetivamente que algo está sendo feito por eles. Com base no que se conhece sobre os processos de raciocínio subjetivo e objetivo, é melhor que o paciente não conheça objetivamente aquilo que está sendo feito por ele. Quanto mais a mente objetiva se manter alheia à sugestão, melhor a mente subjetiva executará a sua função. O indivíduo acabará subconscientemente aceitando a sugestão e achará que foi ele quem a originou, comprovando assim a verdade dita por Baruch Spinoza. Não conhecemos as causas que determinam as nossas ações. A mente subconsciente é um condutor universal que propaga os sinais do observador através de seus pensamentos e sentimentos. Os estados invisíveis, ou são os efeitos das vibrações internas do seu subconsciente, ou são as causas que criam as vibrações correspondentes que você sente dentro de você. Um homem disciplinado nunca permite que os estados visíveis sejam as causas, e a não ser que eles despertem nele estados desejáveis de consciência.
Com o conhecimento da lei da reversibilidade, o homem disciplinado transforma seu mundo ao imaginar e sentir apenas aquilo que é amável e de boa procedência. As belas ideias que o homem desperta dentro de si não falharão em despertar a sua afinidade nos outros. Ele sabe que o Salvador do seu mundo não virá na forma de um homem, mas na forma da manifestação que o salvará de suas dores. O Salvador do homem doente é saúde. O Salvador do homem com fome é comida. O Salvador do homem com sede é água. O homem anda na companhia do Salvador quando percebe a sensação de ter o seu desejo realizado. Pela lei da reversibilidade, onde todas as transformações de força são reversíveis, a energia ou o sentimento despertado transforma-se no estado imaginado. Ele não precisa esperar 4 meses para sentir a alegria de uma colheita. Se em 4 meses essa colheita pode despertar nele um sentimento de alegria, então, inversamente, um sentimento de alegria despertado agora o pode fazer com que ele transforme este estado em uma colheita daqui a 4 meses. Agora é o tempo oportuno para dar beleza às cinzas, alegria ao luto, veste de louvor ao espírito angustiado. Para aqueles que sejam chamados de árvores do Altíssimo, a plantação do Senhor, para eles seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. A oração é a chave mestra. Uma chave pode se encaixar e abrir a porta de uma casa, mas quando ela se encaixa e abre todas as portas, ela pode merecidamente ser chamada de chave mestra. Tal como, e não menos que esta chave, é a oração para todos os problemas terrenos. Rezem pela minha alma, pois mais coisas são forjadas pela oração do que sonha este mundo. A oração é uma arte e requer prática. O primeiro requisito é uma imaginação controlada. Cerimônias e vãs repetições são alheias à oração. O seu exercício exige tranquilidade e paz de espírito. Por isso, não use repetições vãs, pois a oração é feita em sigilo, e aquilo que teu pai vê em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. As cerimônias habitualmente usadas na oração nada mais são do que meras superstições que foram inventadas para dar um ar de solenidade à oração. Aqueles que praticam a arte da oração muitas vezes são ignorantes nas leis que a regem. Eles atribuem os resultados obtidos aos rituais e não ao espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve estar permeada de entendimento para que este seja transmitido junto à oração, que por si só, a princípio, não o possui. Portanto, busque a sabedoria e com a sua obtenção busque o entendimento. Este conceito é uma tentativa de fazer o desconhecido ser conhecido, apontando as condições nas quais as orações são atendidas e que sem as quais não poderão ser. Ele define as condições que regem a oração em leis que simplesmente são uma generalização das nossas observações. A lei universal da reversibilidade é a base na qual estas alegações se estabelecem. O movimento mecânico causado pela fala foi descoberto muito tempo antes que um dia alguém sonhasse com a possibilidade de uma transformação inversa, ou seja, a reprodução da fala através do movimento mecânico. O fonógrafo. Por um longo tempo, a eletricidade foi produzida pela ficção, sem nunca se pensar que a ficção, por sua vez, poderia ser produzida pela eletricidade, o motor elétrico. Mesmo que o homem não seja bem-sucedido em reverter a transformação de uma força, ele sabe, no entanto, que todas as transformações de força são reversíveis. Se calor pode produzir movimento mecânico, então o movimento mecânico pode produzir calor. Se a eletricidade produz magnetismo, então o magnetismo também pode produzir eletricidade. Se a voz pode causar vibrações ondulatórias,
então tais vibrações ondulatórias podem reproduzir a voz, e assim por diante. Causa e efeito, energia e matéria, ação e reação são iguais e conversíveis entre si. Esta lei é de suma importância, pois ela permite prever a transformação inversa, uma vez que a transformação direta seja conhecida. Se você sabe a sensação que você sentiria ao realizar seu objetivo, então inversamente você sabe qual objetivo realizar para sentir tal sensação. A instrução para orar acreditando que você já possui o que você pede é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido ou um estado de consciência, então, inversamente, esse sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a realização da sua oração. Porque todas as transformações de forças são reversíveis, e por isso você sempre deve assumir o sentimento de ter o desejo realizado. Você deve despertar dentro de você a sensação de que você é e possui aquilo que até então você desejou ser e possuir. Isto é facilmente feito ao contemplar a alegria que você sentiria caso o seu objetivo fosse realizado, ao tal ponto que você respire, se mova e viva na sensação da realização do seu desejo. O sentimento da realização do seu desejo, se assumido e mantido, deve objetivar o estado que o criou. Esta lei explica por quê. A fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E porque ele chama as coisas que não são vistas como se fossem, e o que é invisível torna-se visível. Assuma o sentimento de que o seu pedido está realizado e mantenha-se firmemente neste sentimento até que aquilo que você sente seja manifestado. Se um acontecimento físico pode produzir um estado psicológico, então um estado psicológico pode produzir um acontecimento físico. Se o efeito A pode ser produzido pela causa B, então inversamente o efeito B pode ser produzido pela causa A. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedides, tenha fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Narração Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Fiquem com Deus, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou na fé e no amor. Neville Goddard. Ele enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Salmo 107, versículo 20. Quem transmite a consciência de saúde, desperta o seu correlato vibratório naquele a quem ela foi dirigida. Quem mentalmente visualiza um indivíduo para si mesmo em um estado de saúde e imagina que ouviu o indivíduo confirmando isto, será atendido. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Lucas 1, versículo 37. Portanto, guarde a forma das sãs palavras que vós tendes ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, versículo 13. Para orar de maneira bem-sucedida, você deve definir os seus objetivos com clareza. Você deve saber o que você quer antes que você possa pedir por isto. Você deve saber o que você quer antes que você possa sentir que você o tem. E a sua oração é o sentimento deste desejo realizado. Não importa o que é que você procura em oração, ou onde está, ou o que diz a respeito. Você não precisa se preocupar com nada a não ser em convencer a si mesmo da verdade de ver o seu desejo realizado como realidade. Quando você sair da oração, você não terá mais nada a buscar, pois você inconscientemente assumiu a realidade do estado procurado. Caso você tenha orado corretamente e pela lei da reversibilidade, a sua convicção subconsciente irá objetivar aquilo o que ela afirma. Em 3 de junho de 1880, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone,
foi também o primeiro homem a transmitir uma mensagem de voz sem fio, utilizando na época a sua mais nova invenção, o fotofone. Para que uma força seja transmitida, você precisa de um condutor. Você pode utilizar um fio, um fluxo de água, uma corrente de ar, um raio de luz ou qualquer outra substância ou condutor intermediário. O princípio do fotofone ou da transmissão da voz através da luz ajudará você a entender a transmissão de pensamento ou o envio de uma oração para curar uma pessoa. Sempre existe uma fonte analógica interligada entre a voz falada e a voz mental. Sempre se diz que pensar é falar em voz baixa e que falar é pensar em voz alta. E assim é o princípio do fotofone. Neste aparelho concebido e criado por Alexander Graham Bell há mais de um século atrás, um raio de luz é refletido por um espelho e em seguida é projetado para um receptor em um ponto distante. Atrás deste espelho existe um captador de voz similar a um microfone. Quando você fala neste captador de voz, ele faz o espelho vibrar. Quando o espelho vibra, o padrão de luz refletido por ele se altera. Ao ser refletido, este padrão de luz distorcido propaga a sua mensagem de voz, não na forma de ondas sonoras, mas na forma de ondas de luz, seguindo um padrão correlacionado com a força mecânica da sua voz. Quando essa luz atinge a distância da estação receptora, sua mensagem colide com um disco dentro do receptor e faz com que este disco vibre de acordo com o padrão recebido, e assim ele reproduz a sua voz. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. O eu sou, o conhecimento que eu existo, é uma luz através da qual tudo aquilo o que se passa em minha mente se torna visível. A minha memória ou a minha capacidade de ver mentalmente aquilo o que não está objetivamente presente prova que a minha mente é um espelho e que é tão sensível quanto um espelho capaz de refletir um pensamento. A percepção de uma imagem da memória de nenhuma maneira difere com a percepção visual de minha imagem refletida no espelho. O mesmo princípio visual está envolvido em ambos os casos. Sua consciência é a luz refletida no espelho da sua mente e que também pode ser projetada no espaço em direção àquela a quem você imagina. Ao falar mentalmente com uma imagem subjetiva em sua mente, você faz com que o espelho da sua mente vibre. A sua mente vibrando reflete a luz da consciência modificada por você. Esta luz da consciência modificada atinge aquele a quem ela foi direcionada, colidindo com o espelho da mente desta pessoa, e faz com que a mente dela vibre de acordo com as modificações que ela recebe. Assim, essa pessoa reproduz nela aquilo o que foi mentalmente afirmado por você. As suas crenças, as suas ideias fixadas mudam constantemente a sua consciência à medida em que são refletidas no espelho da sua mente. A sua consciência, modificada pelas suas crenças, reflete-se nas condições de seu mundo. Para mudar o seu mundo, primeiro você deve mudar a sua concepção sobre ele. Para mudar uma pessoa, você deve primeiro mudar a concepção que você tem sobre ela. Você deve acreditar que ela é a pessoa que você quer que ela seja. E mentalmente você deve conversar com ela como se ela realmente a fosse. Todas as pessoas são sensíveis o bastante para reproduzir as suas crenças sobre elas. Portanto, se a sua premissa em relação a ela não for visivelmente reproduzida, o motivo está relacionado a você e não a ela. Tão logo você crê na realidade do estado afirmado por você, os resultados virão. Todos podem ser transformados. Todos os pensamentos podem ser transmitidos. Cada pensamento pode ser visivelmente manifestado. As premissas subjetivas, as suas crenças subconscientes, despertam o que elas afirmam. Elas estão vivas e ativas em mim.
e não falharão em me gerar resultados, pois elas realizarão aquilo que eu anseio e prosperarão naquilo que elas despertam. Elas são dotadas de inteligência referentes à sua missão e persistirão até que a razão de sua existência seja realizada. Elas permanecerão até despertarem as vibrações correspondentes a si mesmas dentro daquele a quem elas são dirigidas. Porém, no momento em que o objetivo de sua criação é alcançada, elas deixam de existir. A palavra falada subjetivamente, com tranquilidade e confiança, sempre despertará um estado correspondente naquela a quem ela foi destinada. Mas no momento em que sua missão for realizada, ela deixa de existir, para que aquele que alcançou o estado desejado permaneça na consciência deste estado, ou então retorne ao seu estado anterior. Não importa qual seja o seu atual estado na vida, voltar a sua atenção para um estado anterior é o mesmo que reviver esta condição. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Isaías 43, versículo 18. Nada pode ser adicionado ao homem, pois toda a criação já foi aperfeiçoada dentro dele. O reino de Deus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. O céu é o seu subconsciente. Nem mesmo uma queimadura por exposição ao sol se origina externamente. Os raios externos apenas criam reações internas nas moléculas e átomos da pele. Se não fossem as reações internas no homem, nem mesmo a concentração de todos os raios solares do universo o afetariam. Se a frequência de saúde não estivesse contida na consciência daqueles a quem elas são enviadas, eles não poderão vibrar com as palavras que foram dirigidas. Na verdade, você não pode adicionar nada a ninguém. Você apenas consegue ressuscitar aquilo que está adormecido dentro dele. Pois a jovem não está morta, apenas dorme. Mateus 9, versículo 24. A morte é apenas um sono, um esquecimento. O avanço da idade da fragilidade são o sono da juventude e da saúde, não a morte. O reconhecimento de um estado o faz vibrar e o despertar. A distância, como é conhecida pelos seus sentidos objetivos, não existe para a mente subjetiva. Se eu me apossar das asas da alvorada e for habitar nos confins do mar, ainda ali a tua mão me guiará. Salmo 139, versículo 9 e 10. O tempo e o espaço são condições de pensamento. A imaginação pode transcendê-los e mover-se entre um espaço e tempo psicológico. Embora fisicamente distante de um lugar por milhas e de milhas, você pode habitar mentalmente neste lugar como se estivesse lá. A sua imaginação pode facilmente transformar o inverno em verão, Nova York em Flórida, e assim por diante. Se o objetivo de seu desejo estiver próximo ou distante, os resultados serão os mesmos. Subjetivamente, o objeto de seu desejo nunca está longe. Sua intensa proximidade só se torna remota a partir da observação dos sentidos, pois ela habita na consciência. E a tua consciência está mais perto de ti do que a tua respiração, mais perto do que as tuas mãos e os teus pés. A consciência é a única realidade. Todos os fenômenos são formados da mesma substância ou energia, vibrando em diferentes níveis de frequência. Tudo é modificado pela consciência através da crença, extraído da consciência. Como homem eu surgi, e para a consciência, como homem eu voltarei. Na consciência, todos os estados existem subjetivamente e são despertados para existirem objetivamente conforme a sua crença. A única coisa que nos impede de realizar uma impressão subjetiva bem-sucedida através de uma grande distância ou transformar o ali em aqui é o nosso hábito de encarar a distância como se fosse um obstáculo.
Um amigo a 1000 milhas distante de você está enraizado em sua consciência através de suas ideias fixas sobre ele. Pense nele e o represente para si mesmo internamente, estando ele no estado que você deseja que ele esteja. Ao confiar na realidade desta imagem subjetiva, como se ela já estivesse objetivada, você despertará nele um estado correspondente do qual ele deve objetivar. Os resultados serão tão certos enquanto a distância que o afastava de você. O seu amigo irá expressar o estado que você despertou dentro dele e permanecerá alheio à verdadeira causa de sua ação. A sua ilusão quanto ao livre-arbítrio é apenas ignorância das causas que fazem você agir. As suas orações dependem da sua atitude mental para que tenham sucesso e não da atitude do sujeito. O indivíduo não tem poder para resistir às suas ideias comandadas a ele subjetivamente, a menos que o estado que você afirma como verdade sobre ele seja um estado do qual ele é incapaz de desejar como verdade nem para ele e nem para ninguém. Nesse caso, a afirmação se volta a você, o emitente, e será objetivada em você. Contanto que a ideia seja aceitável, o sucesso depende inteiramente do orador e não do indivíduo que recebe a oração, que, como o ponteiro de uma bússola, não se incomoda com a direção que você torna com ele. Se sua ideia fixa subjetivamente não for aceita por aquele a quem ela é direcionada, ela será refletida de volta para você, de onde ela surgiu. E quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhas a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. 1 Pedro 3, versículo 13. Engano há no coração de que se maquinam o mal, mas há gozo para o que aconselham a paz. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. O homem sábio concilia o entendimento, mas o coração dos tolos proclama a estupidez. A ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Provérbio 12, versículo 20, 21, 23, 25 e 26. Nada que não seja de nossa própria natureza recairá sobre nós. Alguém que dirige um pensamento prejudicial para outra pessoa será ferido pelo próprio reflexo, se não conseguir a aceitação subconsciente da pessoa. Você colhe aquilo o que planta. Além disso, aquilo que você crê e deseja ao outro pode também ser desejado e acreditado a você, e você não terá poder para negá-lo. Se o que lhe for desejado pelos outros for aceito como verdade por você, o único poder capaz de rejeitar um comando subjetivo é a incapacidade de desejar e transmitir este comando ao próximo. A capacidade de dar pressupõe a capacidade de receber. A possibilidade de você transmitir uma ideia a outra mente pressupõe a sua capacidade de receber a transmissão desta ideia em sua mente. O tolo explora o mundo, o sábio o transforma. E da mais alta sabedoria, sabe que no universo da vida não existe nenhum destino além daquele criado a partir da imaginação do homem. Não existe nenhuma influência externa além da mente humana. Nunca declare como verdade para outros aquilo o que você não queria que fosse verdade para você. Para despertar um estado dentro de uma pessoa, primeiro ele precisa ser despertado dentro de você. O estado que você transmite para alguém só pode ser transmitido quando você acredita nele. Portanto, dar e receber são duas faces de uma mesma moeda. Você não pode dar aquilo que você não tem, e você só tem apenas aquilo o que você identifica que é seu. Então, acreditar que um estado é verdadeiro para alguém não só irá despertar este estado dentro de outro, mas o tornará vivo dentro de você, pois você é o que você acredita ser.
Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e serais perdoados. Dai e vos recebeis. Em boa medida, assentada, ajustada e transbordando em vosso colo. Pois com a medida com que medireis, com ela vos medirão também. Lucas 6, versículos 37 e 38. Desconsidere as aparências e subjetivamente afirme ser verdade aquilo que você deseja que seja verdade. Isso desperta em você a frequência do estado afirmado, que por sua vez se realizará em você e naqueles a quem você o afirma. Dai e vós recebereis. Crenças invariavelmente despertam aquilo que elas afirmam. O mundo é um espelho no qual todas as pessoas se refletem. O mundo objetivo reflete as crenças da mente subjetiva. Algumas pessoas melhor se condicionam através da visualização de imagens, outras através da audição mental e outras ainda por cenas e eventos mentais. Você deve identificar em você o formato de atividade mental que melhor lhe permita focar a sua atenção na direção que você escolher. E o cultive até que você consiga condicionar todo o seu objetivo com clareza. Se você tiver alguma dificuldade em compreender os termos visualização de imagem, audição mental e cenas mentais, aqui está uma ilustração que pode esclarecer melhor os seus significados. Primeiro, imagine que alguém assiste a uma peça musical, não entendendo nada sobre notações musicais. O tipo de impressão que esta peça causaria em sua mente seria puramente uma imagem visual. Segundo, imagine que esse alguém vê a mesma peça, mas agora ele consegue entender a música, cada nota e acorde. Ele consegue imaginar como a música soaria se fosse tocada em um piano. Este tipo de imaginação ativa a memória auditiva. Terceiro, agora, além de também se familiarizar com a música, ele também é um pianista. É à medida que ele assiste, ele se imagina participando e tocando na peça. Esta ação imaginária é uma cena mental. As imagens, sons e cenas mentais são criações de sua imaginação. E por mais que elas pareçam vir das condições externas a você, na verdade elas vêm de dentro. Elas se desenvolvem como se fossem condicionadas pelos outros, mas na verdade elas realmente são lançadas pelo seu próprio espírito, dos celeiros do mágico da sua imaginação. Elas são projetadas pelo espaço, pela mesma lei vibratória que rege a condução de uma voz ou imagem. Os sons e as imagens não são transmitidos como som ou imagem, mas como vibrações correlacionadas. A mente subjetiva vibra de acordo com a modificação que ela sofre através dos pensamentos e sentimentos do indivíduo. O estado visível é efeito destas vibrações subjetivas. Um sentimento sempre vem acompanhado de uma vibração correspondente, ou seja, uma mudança de expressão ou sensação dos indivíduos. Não existe pensamento ou sentimento sem expressão. Não importa o quanto inerte você aparente estar, como você sempre se reflete, por menor que seja o grau de intensidade, sempre haverá uma pequena ação dos seus movimentos musculares. Os olhos, embora fechados, reagem aos movimentos dos objetos em sua imaginação. As suas pupilas se dilatam ou se contraem de acordo com o brilho ou proximidade destes objetos. A sua respiração acelera ou reduz de acordo com o fluxo dos seus pensamentos, e os seus músculos se contraem conforme os movimentos realizados em sua mente. Esta mudança de vibração sempre persiste até que ela desperte uma vibração correspondente no indivíduo, cuja vibração então se exprime em um fato físico, e o verbo se fez carne. A energia com a que você sintoniza em seu rádio ou televisão é transmitida e receptada dentro de um campo
em um lugar onde ocorrem alterações no espaço. O campo e a energia são um e inseparáveis. O campo, o indivíduo, se tornam a personificação do verbo ou da energia recebida. O pensador e o pensamento, o conceptor e a concepção, a energia e o campo são um. Se você se aquietar o suficiente para perceber e ouvir os sons das suas crenças e afirmações, você entenderá o significado de que algumas chamadas de sintonia das esferas, os sons mentais que você ouve na oração e que parecem estar ao seu redor, na verdade são produzidos dentro de você. A sua autoobservação irá revelar este fato. Assim como a sintonia das esferas é tida como uma melodia ouvida apenas pelos deuses e que supostamente é produzida pelos movimentos das esferas celestes, agora ela passa a ser melodia que apenas você é capaz de escutar, subjetivamente, sendo produzida pelos movimentos dos seus pensamentos e sentimentos, no verdadeiro reino dos céus, dentro de você. Na ação, Serginho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou o poder da mente. Neville Goddard. Todas as pessoas estão sujeitas às mesmas leis psicológicas que regem a hipnose. Qualquer pessoa pode ser submetida a um controle por sugestão. Na hipnose, os sentidos objetivos ficam parcialmente ou totalmente suspensos. No entanto, não importa quão intensamente os sentidos objetivos fiquem bloqueados na hipnose, as faculdades subjetivas do indivíduo hipnotizado continuam ativas e, portanto, ele reconhece tudo o que acontece ao seu redor. A atividade e o poder da mente subconsciente ou subjetiva são proporcionais ao estado de suspensão ou repouso da mente objetiva. As sugestões que parecem ser impotentes quando apresentadas diretamente à consciência objetiva passam a ser altamente eficazes quando o indivíduo está em um estado hipnótico. Um estado hipnótico é simplesmente um estado de inércia da mente objetiva. No hipnotismo, a mente consciente é colocada em uma espécie de sono e os poderes subconscientes passam a ser estimulados até que sejam influenciados diretamente através de sugestões. Para que você aceite isto como verdade, talvez seja mais fácil você enxergar a sugestão mental desta forma. Alguém que não esteja objetivamente ciente de você pode perceber ou lhe sentir subjetivamente ou hipnoticamente. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento, tampouco em seus aposentos insultes o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que disseste. Eclesiastes 10, versículo 20. Aquilo que você pensa e sinceramente acredita ser verdade sobre uma pessoa, isto você o desperta dentro dela. Na verdade, de maneira geral, ninguém precisa estar em transe para ser induzido subjetivamente. Se o indivíduo desconhece conscientemente a sugestão, e se a sugestão for dada com convicção, sendo sinceramente aceita como verdade pelo indutor, então você terá o cenário ideal para uma indução ou oração bem-sucedida. Visualize mentalmente o indivíduo para si mesmo, como se ele já tivesse feito aquilo o que você desejasse que ele o faça. Mentalmente, fale com ele e o felicite por ele ter feito aquilo o que você desejava. Veja-o no estado que você quer que ele seja obtido. Dentro deste cenário, a ação de cada palavra falada subjetivamente despertará objetivamente aquilo que ela afirma. A incredulidade por parte do indivíduo não é nenhum obstáculo quando é você quem o comanda esta indução controlada. Uma afirmação induzida por você enquanto você está em um estado parcialmente subjetivo
desperta aquilo que você afirma. A autoconfiança de sua parte e a sua profunda crença na verdade de sua afirmação mental são tudo o que é necessário para produzir resultados. Visualize o indivíduo de sua oração e imagine que você escuta a sua voz. Isto estabelece a conexão com a mente subjetiva dele. Então imagine que ele está te dizendo aquilo que você quer ouvir. Se você deseja enviar a ele palavras de saúde e de riqueza, então imagine que ele está te dizendo: eu nunca me senti tão bem, eu nunca me prosperei tanto. E mentalmente diga a ele o quão feliz você está por testemunhar a sua boa fortuna. Imagine que você vê em sua alegria. Você deve estabelecer uma conversa mental com a imagem subjetiva do outro, de uma forma que não desperte a menor dúvida sobre a verdade do que se ouve e do que se fala. Se você tiver a mínima dúvida de que você não acredita no que você imaginou ter visto ou escutado, o objetivo de sua oração não irá se cumprir, pois a sua mente subjetiva só irá transmitir as suas ideias que realmente estão estabelecidas. Apenas as ideias fixas na mente podem despertar suas correlações vibratórias naquele a quem elas são dirigidas. Na indução controlada, as ideias devem ser sugeridas com o máximo de cuidado. Se você não controlar sua imaginação nesta indução, então é a sua imaginação que irá controlar você. Qualquer coisa que você sugere com confiança vira lei para a mente subjetiva, pois é dever dela objetivar aquilo que você afirma mentalmente. Não só o indivíduo alcançará o estado afirmado, mas também o fará como se fosse uma decisão tomada por ele mesmo, como se a ideia tivesse surgido a partir dele. O controle sobre o subconsciente é o domínio sobre tudo. Cada estado alcançado obedece a um comando da mente. O controle do subconsciente é realizado através do controle das suas crenças, que por sua vez são o principal fator da produção do estado invisível. Fé e imaginação são os segredos da criação. Nação Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como esse. Muito obrigado. Fiquem com Deus.